Olá, bem-vindo a mais uma edição do Cabala Cast. Hoje eu quero falar sobre o conceito de como eliminar a escuridão da nossa vida e que o único motivo que existe escuridão na nossa vida é que a gente não tem clareza, a gente não compreende como que funciona a interação entre o Criador e as suas criaturas. Se a gente entender como que o Criador interage conosco, a gente vai entender como eliminar o caos, como eliminar a dor, como eliminar a escuridão da nossa vida e receber mais luz, que é todo o nosso propósito. Então, a gente tem que saber que existem duas categorias gerais de interação ou de conexão com a luz do Criador, que os cabalistas chamam revelação da face ou ocultação da face. O que é a revelação da face de Deus, a revelação da face do Criador? O que é a revelação da face? O exemplo que eles dão é quando você está olhando para um amigo e o amigo está de frente para você. Você tem total clareza e certeza absoluta que é ele porque ele está de frente para você. Você está vendo a face dele. Então, o que é a face do Criador? É bondade. O Criador representa a absoluta bondade e a natureza do Criador, a essência do Criador é compartilhar as bênçãos, compartilhar a bondade. Então, o momento da vida de revelação da face de Deus são os momentos da vida que a gente está se sentindo iluminado, que a gente está se sentindo abençoado, que a gente está sentindo como Deus é bom e a gente está sentindo a doçura de Deus. E é nesse lugar que a gente gostaria de estar o tempo inteiro. Revelação da face, sentindo como Deus é bom, se sentindo abençoado, se sentindo iluminado. Mas existe uma outra categoria de interação com a luz do Criador, que é a ocultação da face do Criador. O que é ocultação? O exemplo que os cabalistas dão é que você está vendo um amigo teu, mas ele está de costas para você. Então você não tem certeza absoluta que é o teu amigo. Então a ocultação da face de Deus é quando a gente não está se sentindo abençoado, quando a gente não está se sentindo iluminado, quando a gente não está vendo Deus face a face, porque a gente não está vendo a bondade de Deus. Ele está de costas para nós. E se bobear, se a gente cair nesse momento, a gente pode até parar de acreditar que existe um amigo, que se chama isso a dupla ocultação da face do Criador, quando a pessoa já nem acha que tem um amigo mais em cena, que nem existe mais uma luz do Criador. Mas a ocultação da face de Deus são os momentos difíceis da vida, são momentos que Deus está de costas para nós, que a gente não está sentindo a bondade, que a gente não está sentindo a doçura. Aí, o Rav Ashlag, grande cabalista do século XX, fala que quando se faz o verdadeiro trabalho espiritual para o qual a nossa alma desceu nesse mundo, é nos momentos de ocultação da face. Nos momentos de ocultação da face, é ali que se dá o verdadeiro trabalho. É claro que a gente gostaria de estar o tempo inteiro sentindo a revelação da face, a bondade de Deus, a doçura de Deus, mas não funciona assim. O jeito de você conseguir conectar com a total revelação da face de Deus é fazer o esforço máximo nos momentos de ocultamento, nos momentos que você não está sentindo a dor. E como os cabalistas nos ensinam, quanto maior o desafio, mais luz tem por trás. A luz, a recompensa é de acordo com o desafio. Então, quando tem momentos de grande ocultação, mas a gente não desiste, a gente persevera, a gente faz o nosso esforço, aí a gente passa a merecer os momentos de revelação da face. E se a gente não faz o esforço no momento de ocultação da face, no momento que a gente não está sentindo a luz, aí a gente perde a fé e deixa de perseverar, aí que vai cair mesmo e aí que não vai ter forças para conseguir se reconectar com a luz. Então, lembra disso. A gente pode estar vivendo momentos de ocultação da face de Deus num momento histórico geral. Tá difícil ver a bondade de Deus num momento como esse. E em cada dia da nossa vida, a gente tem momentos. A gente tem momentos que a gente está se sentindo inspirado, e é a revelação da face. Tem momentos no dia que eu não estou me sentindo nada inspirado, que eu não estou com vontade, que eu não estou iluminado, que eu caí numa reatividade, é um momento de ocultação da face. Qual é a hora que eu tenho que trabalhar? É no momento do ocultamento. Quando a face de Deus está oculta, quando eu não estou sentindo, eu consigo fazer o trabalho, eu consigo fazer o esforço, eu consigo fazer o sacrifício, ali que eu me conecto com a luz e ali que eu vou conectar com o máximo da revelação, a revelação total da face do Criador. Então eu fiquei pensando, para nos inspirar essa semana, eu queria compartilhar uma história bíblica. Uma história que está no livro de Reis, capítulo 18, começa no capítulo 18 e depois continua no capítulo 19, depois quem quiser ler, Reis, capítulo 18 e 19, é uma história do famoso profeta Elias, conhecido como Eliyahu Navi, o profeta Elias. Ele é o precursor da era messiânica, é um profeta poderoso. O profeta é uma pessoa que é conectada com a luz do Criador, totalmente conectada. E quando você aprende sobre Elias e fala sobre Elias, fala sobre a alma de Eliyahu Navi, isso nos dá a força
para lidar com esses momentos que todos nós passamos na vida de ocultamento da face, que a face do Criador está oculta. Então o profeta Elias, Eliyahu Navi, viveu na época de um rei muito negativo chamado Ahab, e que ele era casado com uma rainha ainda mais negativa e carregada de ódio chamada Jezebel. Ahab e Jezebel eram pessoas muito negativas, e nessa época existia na terra de Israel 450 profetas de Baal, 450 líderes espirituais negativos que odiavam o profeta Elias, odiavam Eliyahu Navi, e o povo também não gostava de Eliyahu Navi, e o povo ficava pulando para lá e para cá. Às vezes eles reconheciam a verdade sobre a luz do Criador, mas às vezes eles iam para o lado da negatividade, e o povo estava no meio do caminho. E todo mundo detestava o profeta Elias. Elias era o único profeta da verdade ainda, o único profeta do Criador que ainda existia, e todo mundo detestava Elias. Então Elias não vivia bênçãos claras, ele vivia numa vida de ocultamento da face do Criador, porque ele era detestado, ele era o único que tinha sobrado. E ele estava se sentindo totalmente sozinho, cercado de falsos líderes e falsos profetas, se sentindo abandonado, e nessa hora ele podia cair na depressão e desistir, ou ele podia perseverar e insistir. E Elias resolveu dar mais uma cartada, ele resolveu tentar provar para todo mundo que estava todo mundo no caminho errado. E ele falou com o rei Ahab, e ele sugeriu um desafio, que ele e os 450 profetas de Baal deveriam se apresentar no Monte Carmel no dia seguinte, e eles deviam trazer touros, e eles podiam escolher, tinha que ter 2 touros, e cada um ia escolher seu touro, e que aí eles iam oferecer o touro no altar, iam preparar um altar, e oferecer o touro como uma oferenda no altar, mas não podiam jogar fogo no altar. Os dois, tanto os profetas de Baal quanto Elias, iam oferecer um touro no altar, mas não podiam jogar fogo no altar, e eles tinham que invocar Deus, cada um tinha que invocar seu Deus, e o verdadeiro Deus era aquele que ia jorrar um fogo do céu, o fogo que descesse do céu e consumisse o sacrifício colocado no altar, e essa é a prova que ia ser o verdadeiro Deus. Ok, foi aceito esse desafio, e no dia seguinte os profetas de Baal aparecem com os touros, e o profeta Elias aparece, e ele fala: vão vocês primeiro, vocês estão em maioria, vão vocês primeiro. Aí eles fizeram um altar, pegaram o boi, cortaram os pedaços do touro, colocaram no altar e começaram a invocar os deuses deles. Começaram de manhã até meio-dia invocar o Deus deles, não acontecia nada. E aí o profeta Elias faz uma coisa engraçada, faz uma piada, zoa com eles, a gente poderia dizer no Jesus, e fala: de repente o Deus de vocês está adormecido, grita mais alto, começa a gritar mais alto, talvez ele acorde. Aí eles começam a gritar mais alto e começam a se cortar com lâminas e nada acontece. Eles passam o dia inteiro invocando Deus e não desce um fogo do céu e nada acontece. Aí o profeta Elias falou: bom, ok, tentaram, agora é minha vez. Aí ele pega, constrói o seu altar com 12 pedras e coloca o seu touro em cima desse altar, e ele invoca Deus e ele fala: Senhor do universo, faz agora descer um fogo do céu e prova que o Senhor é o verdadeiro Deus e que eu sou um servo verdadeiro do Senhor. Eu fiz tudo isso para provar que existe um Criador no mundo, que o Senhor é o Criador do mundo. Mal Elias acabou de falar essas palavras, desceu um fogo do céu. Eu esqueci de falar que antes disso, Elias mandou jogar 3 vezes água em cima do altar dele. Estava todo molhado de água para dificultar ainda mais o milagre acontecer. Estava todo encharcado de água. Ele mandou: joga mais água, joga mais água. Mas na hora que ele invocou a Deus, desceu um fogo do céu, e todo mundo ficou claro que existia um Criador, e os profetas de Baal foram mortos, e um grande momento de revelação da face do Criador. O Criador se revelou claramente, todo mundo pode ver que o Criador se revelou. Então você acha agora Elias provou que realmente Deus é Deus, o Criador é Deus, e que ele é o verdadeiro profeta? Está provado, agora a vida dele vai melhorar. Nada disso. Continua no próximo capítulo, Reis 19, o rei Ahab conta para a rainha tudo o que aconteceu, e a rainha promete: amanhã esse homem vai estar morto, eu prometo que amanhã esse homem vai estar morto. E Elias fica sabendo disso e ele foge. Então, em vez da luz do Criador se revelar para ele, não, a luz se oculta mais ainda. Ele agora está sendo ameaçado de morte pelo governo, ele está sendo ameaçado de morte pela rainha, e ele foge.
E ele está sozinho e ele vai para o deserto. E novamente agora Elias está passando por essa ocultação da face. E ele adormece e Deus manda um anjo. E Elias acorda e o anjo fala, come e bebe. E apareceu milagrosamente um pedaço de pão e uma água. E ele come daquele pão e ele bebe daquela água. E aquele pão e aquela água dão forças para ele andar 40 dias no deserto. Durante 40 dias, Elias anda pelo deserto, quer dizer, um momento de ocultação da face, até que ele chega no Monte Horeb, que é o Monte Sinai, onde na época de Moisés aconteceu a total revelação da face de Deus, a revelação da Torá no Monte Sinai. E ele entra numa caverna no Monte Horeb, ainda em ocultamento, e nesse momento o Criador se revela para ele. E é nesse momento que Eliyahu Navi, que o profeta Elias, vai alcançar a sua perfeição, a total revelação da face do Criador. E o Criador diz para ele, sai da caverna e vai para a montanha e você vai ver a total revelação. Mas antes vão acontecer 3 coisas. Vai ter um vento forte e a luz não vai se revelar nesse vento forte. Depois um terremoto, um estrondo, e a luz também não vai se revelar nesse estrondo. E depois um fogo, e a luz também não vai se revelar nesse fogo. E depois desse fogo vai vir um silêncio. E ali a luz do Criador vai se revelar para Elias. E realmente, depois que tudo isso acontece, vem um silêncio e vem uma voz baixa, uma voz silenciosa. E naquele momento, Elias chega na sua perfeição. Ele alcança o nível que ele tinha que alcançar. Inclusive, em seguida, o Criador informa a ele que ele tem que agora ungir um próximo profeta, Eliseu, que vai ser o seu sucessor, porque ele alcançou a total perfeição. Então, tem momentos na vida que a luz está tão oculta que nós não temos forças, que a gente não sabe de onde tirar forças nessas horas. E é nesses momentos de grande ocultação, de grande escuridão, quando a gente faz o esforço máximo, é dali que a gente vai ter forças para aguentar nos momentos mais difíceis ainda, e é ali que a gente cria o merecimento para a revelação total da face. Se Elias tivesse desistido no caminho, tá todo mundo contra mim. Ninguém gosta de mim. Para que eu tenho que me esforçar? Vou cuidar da minha vida. Se ele tivesse desistido, ele nunca ia ter alcançado a sua perfeição. Ele nunca ia ser o grande profeta Elias. Ele nunca ia ter cumprido a sua missão de vida. Então, Elias estava nesse ponto que ele tinha uma opção, ele podia desistir e não fazer o trabalho, mas o trabalho feito na ocultação leva à revelação. Então, lembra disso. A gente pode estar passando por momentos difíceis, a gente pode estar passando por um momento de ocultação da face que a gente não está sentindo Deus, mas lembra disso, só existe Deus, o tempo todo é Deus. A face dele pode estar oculta, mas faça o esforço, continua fazendo a tua parte, dá o melhor de si, ajuda os outros, tenha tolerância, tenha paciência, faz o seu esforço, dá o seu máximo, vence a sua preguiça, vence a sua raiva, vence a sua inércia, dá de si o máximo nesse momento de ocultação da face, você com certeza vai merecer a revelação da face do Criador. Que nós todos tenhamos uma boa semana de trabalho e de merecer a revelação da face do Criador. E tem uma ligação entre tudo isso, porque em hebraico se chama Ester Panim, a ocultação da face é Ester Panim. A revelação da face é Gilui Panim e a ocultação da face é Ester Panim. E Ester é o nome do livro que a gente lê em Purim, que vai ser em breve, vai ser nos próximos dias. A gente vai ter a conexão, a festa de Purim, que a gente lê o livro de Ester. Ester significa ocultação, que também ali em Purim tem uma história que a face de Deus estava totalmente oculta, se manifestando como um decreto de morte, mas através do esforço, quando a luz está oculta, vem a verdadeira revelação e que a gente tem o mérito de merecer a revelação da face de Deus essa semana. Amém.